Em 1994, foi publicado um quadrinho nacional que mudaria a internet. Um quadrinho que iria causar fortes emoções, que iria criar uma nova subcultura de memes, que logo seria destruída por reactions de YouTube e páginas do Twitter. Esse quadrinho era As Bizarras Aventuras de Dudão. Eu sou o narrador e nesse vídeo eu vou te contar sobre Dudão. Só isso aí mesmo, só sobre o Dudão. Dudão foi um dos incontáveis quadrinhos que quiseram surfar na onda da Turma da Mônica, mas com um diferencial. Ele era um subproduto da cultura hiperreligiosa fanática do Brasil nos anos 90. Caso você não seja da época ou não se lembre, eu vou refrescar sua memória. Yu-Gi-Oh! Era o jogo de carta do demônio. RPG era o jogo do ritual do demônio. Pokémon era o desenho de capturar demônios. Videogame era o demônio virtual. Até a Xuxa tinha feito pacto com o demônio. Bem, acho que a partir daí, vocês já conhecem a história. Só que existia outro lado dessa histeria religiosa. Se para esse povo tudo era o demônio, qual que era o entretenimento deles? Bem, além de fazer pressão no governo, escolas e redes de TV para literalmente censurar tudo que eu curtia, eles tinham seus próprios programas, quadrinhos e músicas. Hoje, nós vamos falar de Dudão, um quadrinho lançado lá em 1994, custando R$ 1,90, que acumulou 18 edições durante 3 anos de publicação e alcançou, basicamente, nenhum sucesso fora de alguns nichos, permanecendo no submundo dos quadrinhos religiosos brasileiros. E talvez você me pergunte, mas narrador, por que você vai falar desse quadrinho desconhecido? Porque recentemente, Dudão se tornou um shitpost, graças às histórias e personagens bizarros que, de tão ruins, beiram a perfeição. Então, temos obras-primas como essa. E essa. Se você rir dos mais velhos de novo, vou embora. É só brincadeira. É falta de respeito. E como sou cristão, eu não faço isso. Se é engraçado, eu tenho que rir. Olha, vem outro engraçado. Paçoca, é um senhor cego. Mágico cego. Você vai gostar de um cego? Não acredito. Quem é que tá rindo de mim? É ele, moço. Ele não me vê. Você não me pega. Nunca ri tanto. Eu não consegui. Mas alguém vai pegar, garoto servido. Foi a coisa mais feia que eu já vi. Depois dessa eu não fico mais perto de você. Dudão é bobo, não gosta de rir. Agora vou sentar e esperar outro caso engraçado. Lá vem o trem da favela. Aí, ô moleque, você tá rindo de mim? Você está muito engraçado. Respeito mais velho aí, menino. Favelado. Hoje você vai aprender. O quê? Pare com isso. Agora você não ri mais de ninguém. Com todas essas histórias bizarras e personagens completamente zoados, a gente teve o nascimento de uma nova subcultura de memes e shitposts. Assim, gradativamente no Facebook, esses posts começaram a surgir. E no dia 6 de junho de 2020, o grupo Dudão Postagem, Power, Corruption and Dudão foi criado, juntando 27 mil pessoas até o momento que eu escrevo esse roteiro. E um abraço pro Alexander, o ADM do grupo, e um alô pra galera de Recife. Pelo próprio absurdo das histórias, Dudão começou a se tornar um símbolo da comédia underground brasileira, dando origem a diversas fanarts, fanfics e até dublagens. Os personagens de Dudão acabaram ganhando muito mais vida e personalidade através dos fãs, que, desprendidos da corrente moralista forçada na revistinha, transformaram as situações meio estranhas dos quadrinhos em representações cômicas da realidade, muitas vezes fazendo referência à cultura underground da internet. E eu acho isso incrível.
Todo esse trabalho voluntário e, à primeira vista, desorganizado, começa a criar uma narrativa que se autoalimenta, gerando postagens cômicas que possuem suas próprias origens, desenvolvimentos e desfechos. Então, um abraço para todos os artistas que contribuíram para o Dudão transcender a revistinha. Vocês estão na vanguarda da criação de conteúdo alternativo na internet. Isso só reforça a soberania do Brasil na criação de shitposts e memes em geral. E nada de South America memes ou memes da Gretchen. A criação orgânica feita nesses tipos de grupo deixa qualquer tipo de comédia forçada no chinelo. Mas talvez você que está assistindo não sabe do que se trata Dudão. Então, eu vou te explicar. Como eu falei, Dudão é um quadrinho que surfou na estética da Turma da Mônica, mas que apenas apresentava contextos moralistas através de uma visão evangélica radical. Todas as histórias giram em torno de uma possível lição de moral, que às vezes é executada de maneira horrível, e em outras é simplesmente bizonha mesmo. Saca só esses exemplos. Nessa historinha, a menina Rebeca foge de casa e acaba falando muitos palavrões. O que uma coisa tem a ver com a outra, eu não tenho a mínima ideia, mas os amigos dela dizem pra ela parar de falar palavrão, obviamente metendo Jesus no meio de tudo, mas ela não escuta eles. E eles vão em direção a um evento de sorvete grátis, que surge do nada no meio da história. Só que ela acaba não podendo ganhar sorvete porque um dos adultos escutou ela xingando. Eu nem vou falar aqui como é bizarro um adulto tratar uma criança desse jeito. Olha a cara do sujeito, ele tá gostando da desgraça e da tristeza da menina. Enfim, ela acaba se desculpando e ele deixa ela entrar. Pra então ela basicamente agradecer Jesus por dar sorvete pra ela. Apesar da história ter tido uma construção não tão horrível do ponto de vista narrativo, e ter tido um foreshadowing, que é dar a dica do que ia acontecer, e uma reviravolta no final, o adulto que ela xingou era o cara do sorvete, a mensagem que a história passa não é sobre educação, bondade ou qualquer outro preceito positivo ou religioso. Ela simplesmente passa a mensagem de que se você amar Jesus, você vai ganhar sorvete. E não, o sorvete não é uma metáfora, é só olhar essa cena aí. E essa foi uma das melhores historinhas que eu li. Outras têm narrativas bizonhas, tipo essa aqui. O personagem Paçoca fica rindo de todo mundo que passa na rua, e o Dudão, que é esse aí de barriga de fora, fica incomodado, e fala que rir dos outros entristece Jesus. A história anda até o ponto do Paçoca ver uma pessoa e falar: favelado. E essa pessoa joga um balde de tinta na criança. Mano! E pra piorar, a criança tá desesperada, suja de tinta, falando que o pai vai dar uma surra nele. E o Dudão e os outros amigos ficam rindo da cara do Paçoca, dizendo que assim ele vai aprender a não rir mais dos outros. Eu nem preciso falar como isso é bizarro, né? E foi dessa bizarrice que nasceu o Dudão Postagem, pegando os absurdos e transformando eles na completa tiração de sarro deles mesmos. E bem, de tudo na verdade. A galera até trocou o protagonista da série. Agora, Dudão é sobre o Paçoca. Mas antes da gente falar dos personagens do quadrinho, vamos fazer uma análise do design deles. E não, eu não tô zoando. Vai ser interessante, confia em mim. Vocês podem achar que quadrinhos infantis não pensam muito nessas coisas, e que isso é coisa de filmes, jogos e animações mais sérias. Só que o design de personagens é algo que existe em toda a mídia, e mesmo que a pessoa seja completamente amadora, ela vai criar um personagem usando princípios de design de personagem inconscientemente. Tanto os princípios básicos que já vêm gravados no nosso DNA, como por exemplo, coisas pontudas são perigosas, quanto os que ela absorveu durante os anos. Por exemplo, ter chifres é algo demoníaco, usando esse contexto religioso. Vamos olhar para o design dos personagens da Turma da Mônica e ver como é que eles fazem. Mônica se veste de vermelho, uma cor agressiva, tem dentes de coelho e tem um coelhinho de pelúcia. Bem, tudo isso combina com ela. Não preciso falar mais nada, né? Eu acho que já ficou bem óbvio. Então vamos pro Cebolinha. O nome dele dentro do lore é derivado do seu cabelo, que destaca ele dos outros personagens. Além de tudo, ele é o único que se veste com roupas mais pomposas, uma camisa de botões, uma bermuda, e é o único dos protagonistas que usa um sapato. Magali usa amarelo, que na teoria das cores está associada à alegria, energia e felicidade, o que faz todo sentido com a personalidade dela.
E Cascão usa um suspensório vermelho com uma blusa amarela, além de ter marcas de sujeira no rosto. Ambas as cores juntas representam bem a personalidade do Cascão. Já em Dudão, nada disso é aplicado, ou foi feito propositalmente para causar desconforto, porque, meu Deus do céu, esse negócio é bizarro. Cara, olhem esses olhos. Me digam o que esses olhos significam. O autor tentou ir por uma onda meio Maurício de Souza, mas acabou dando origem aos monstros deformados, cara. Quem autorizou um negócio desses a ser impresso? E o pior é que na maioria das vezes, eles possuem expressões malignas. Olha isso. Isso não é o rosto de quem tá curtindo o aniversário do amigo. Isso é o rosto de quem vai te esfaquear pelas costas. Além disso, todos os personagens usam as mesmas roupas. Uma blusa, um short e um chinelo. Só muda a cor. Mas poxa, alguém precisa ter pelo menos algum destaque, não é? E sim, na minha visão, existem 3 personagens que se destacam. Só que mais graças às suas ações do que ao seu design. E eles são o protagonista, Dudão, que sempre tá com a barriga de fora da blusa e com o umbigo inchado. Ele consegue ser o personagem mais irritante e sem graça da história toda. Tudo que ele faz é ficar dando pseudo lição de moral vazia nos amigos, falando de Jesus isso, Jesus aquilo, mas ao mesmo tempo fica rindo das pessoas que se deram mal porque não fizeram o que ele disse. Já o Paçoca tem o rosto mais reconhecível de todos os personagens, com os cabelos loiros e bagunçados. Lembra do que eu falei sobre formas pontudas? O Paçoca tem vários pequenos triângulos no cabelo dele, e é o personagem mais atentado da história. E eu vou mais além, ele é a encarnação de toda a maldade numa criança, mas ao mesmo tempo é o personagem mais carismático e legal. Ele faz a história andar, tudo de engraçado acontece por causa dele. Ele vai lá e faz, confrontando qualquer tipo de autoridade ou regra arbitrária. Além de ter frases geniais que, com certeza, não foram a intenção do autor. Tipo essa aí. Não é à toa que ele virou basicamente o arauto da comunidade, dando origem a centenas e centenas de imagens, zoeiras, frases e tudo mais. E por fim, temos a Rebeca, a única garota do grupo, em uma clara tentativa de assemelhação com a Mônica. Ela também tem sua parte nos momentos importantes, sendo proativa e ganhando muitos fãs por algumas cenas completamente sem noção. Dá uma olhada. Talvez vocês achem que eu tô indo fundo demais em Dudão, que eu analisei coisa que eu nem deveria me preocupar, mas eu acho realmente fascinante como que décadas depois do fim da publicação, esse quadrinho renasceria como o exato oposto de tudo que ele propunha. Uma completa irreverência a qualquer tipo de politicamente correto. Quase como um efeito mola, conforme tentam suprimir cada vez mais qualquer tipo de comédia levemente ácida, a internet organicamente traz à tona uma nova tendência, uma nova zoeira. Mas, infelizmente, pela própria natureza do shitposting, que precisa ser underground, assim que Dudão cair nas mãos de grandes youtubers e páginas de Twitter, teremos uma incrível forçação de barra, e Paçoca, Rebeca e toda a turma voltarão a dormir na escuridão do inconsciente coletivo, como mais um meme usado até ser completamente saturado. Talvez eu esteja colaborando para esse processo, por eu mesmo ter um canal no YouTube e estar falando disso. E bem, eu tenho apenas uma coisa a dizer sobre isso. Favelado! Fala galera! Decidi fazer uma parada mais improvisada e fora do que eu planejava, já que eu realmente gostei muito dos shitposts do Dudão, e sempre fui fascinado pela maneira que a internet cria esse tipo de conteúdo. E você, já conhecia o Dudão? Ou tem alguma outra história sobre revistinhas bizarras? Me conta aí nos comentários. Novamente, um abraço pro Alexander, ADM do Dudão Postagem, e pra toda a galera do grupo, que sempre cria conteúdo muito bacana. Se vocês curtiram o vídeo, por favor, deem um like e se inscrevam no canal. Bem, é isso aí. Falou!